Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e comigo aqui na mediação, deixa eu ver quem que é, o Cid. Bom dia, Cid, querido. Na sequência, teremos o André. Então, assim, essa aula é feita por mim, pelo Sidney, pelo André, por vocês, professores, estudantes que estão nos acompanhando. Aqueles que vão assistir ao vivo, aqueles que vão assistir depois lá pelo repositório do Centro de Mídias. E hoje a gente tem aquele tema que é bem importante no sexto ano, é um tema que a gente precisa trabalhar com bastante afinco, né? Afinal de contas, como a gente sempre fala, né? História, essa transição de um mundo para o outro, né? A gente saiu da antiguidade, trabalhamos todos os povos da antiguidade, todos não, mas o que a gente conseguiu fazer foi muito importante. A gente conseguiu ver povos da África, Ásia, nós conseguimos ver os povos da América, lembram? Os incas, maias e astecas. E agora a gente partiu para um novo mundo, né? Uma nova lógica social que é o feudalismo. E vocês já estão até acostumados aqui, ó. Que a Pro sempre traz aqui, ó, o meu feudo, né? Então trazemos sempre o nosso feudo. Tem aqui a representação da igreja, a gente já vai falar a importância da igreja. E tem os servos, né? E aí, por falar dos servos, né? Como são os servos? Eu vou fazer aqui uma breve audiodescrição. Os servos, né, aqui nesse período, eles estão vestidos assim com roupas mais simples, né? Eles são camponeses. Então, eu vou descrever um aqui, ó. Ele está com uma camisa, ele tem uma calça marrom mais larga. Alguns deles, inclusive, estão até descalços ou com um sapato, né? Um sapato. Eles se vestem de forma mais simples, eles são trabalhadores da terra. Então, imaginem vocês como que se veste um trabalhador da terra, né? Ele se veste de forma mais simples. Então, são os nossos personagens dessa aula. Fiquem à vontade para colocar aqui as considerações de vocês, os pontos de vista de vocês acerca do assunto. Está bem, professores? Dá uma olhadinha na tela. O nosso tema de hoje, escravidão e servidão. E aproveitando, vamos falar da nossa habilidade. A habilidade hoje, ela traz uma ação, né? Que a nossa habilidade, ela tem sempre um verbo de ação. É tão importante os alunos já saberem isso, ó. Por que é importante eles saberem o verbo de ação? Porque o aluno protagonista, ele sabe o que ele está estudando, né? Ele sabe qual que é a ação daquela aula. Então, a ação de hoje é diferenciar. Hoje nós vamos diferenciar. Diferenciar o quê, Pro? Escravidão, servidão e trabalho livre. Onde? No mundo antigo. E aí, objetivo, diferenciar as formas de entendimento da servidão, da escravidão, do trabalho livre durante a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Certo? Então, olha só, a própria habilidade, ela nos traz a narrativa da aula. Então, é muito importante vocês, alunos, como protagonistas, já conhecerem o verbo da habilidade, porque o verbo indica a ação que faremos hoje. Então, hoje nós vamos diferenciar alguma coisa. E o que nós vamos diferenciar? Escravidão e servidão. Onde? No mundo antigo, né? Na passagem do mundo antigo, porque nós já estudamos todo o mundo antigo, então estamos nessa transição, ó, mundo antigo para mundo medieval, certo, sexto ano? E aí, eu trouxe uma questão para vocês, eu vou deixar um pouquinho na tela, dá uma olhadinha lá. Qual a diferença entre servidão e escravidão, né? Então, eu espero que vocês tragam alguma consideração acerca deste tema, porque nós já falamos sobre isto, né? Já falamos sobre servidão, sobre escravidão. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, estudantes, professores, e aí se vocês já têm esse objeto do conhecimento já dominado, a diferença entre servidão e escravidão. Vou deixar aí 1 minuto e meio, tragam o nome do aluno, o nome da escola de vocês, a cidade de vocês. É sempre um prazer aqui prestigiar os alunos e os professores que estão participando conosco. Vou deixar 1 minuto e meio.
voltamos. Muitas participações aqui bem legais no chat, ó. Vamos lá. Escola Marasca de Rio Claro. Bom dia, Pro Paulo, tudo bem? Um beijo aí para todos os alunos do professor Paulo da Escola Marasca de Rio Claro. Pro Ivanilda, do Jardim Oratório de Mauá. Olá, professora Ivanilda, alunos da Pro Ivanilda. A Pro Rosângela, ela tá dizendo aqui, pessoal, sai e entra novamente para aparecer a imagem. Muito obrigada aí pelo protagonismo, Pro. Bom dia, Escola Nazária de Ibiúna. Ótimo dia para vocês. O Pro Marco Antônio, ele está aqui acompanhando a aula conosco. Pro Benjamin, lá de... Professor Joaquim Adolfo de Araújo, Escola Estadual Professor Joaquim Adolfo de Araújo. Pro José Luiz, ele disse assim, ó, os servos compunham a sociedade feudal, que eram responsáveis pelo sustento de todos. Então vamos pensar aqui a resposta do pro José Luiz. Então ele está dizendo que os servos, ó, eu já vou começar a movimentar aqui meus servos. São esses homens aqui. E aí, ó, esses são os servos. Eu tenho aqui na mesa, eu tenho aqui 4 figuras, são figuras de trabalhadores, né? Então eles, como eu falei para vocês no começo da aula, eles estão vestidos com roupa bem mais rústica, inclusive alguns deles estão segurando pás, enxadas, está bem? Então esses são os servos, certo? São 4 figuras, eu tenho 4 homenzinhos aqui desenhadinhos, que são 4 servos. E aí o Pro José Luiz assim, falou que os servos, que são estes, certo? Eles eram responsáveis pelo sustento de todos. Olha que legal. Então, significa que eles são a base dessa sociedade, né? A base é aquela que sustenta tudo. Sabe o que é a base? A estrutura de uma casa? Que ela está lá embaixo da terra, né? Mas ela segura a casa toda. Então, perfeito o que o professor José Luiz falou. Esses servos aqui, eles eram a estrutura, eles seguravam toda a sociedade. Obrigada, Pro. E aí, ó, o Pro da Escola Marco Antônio Prudente de Toledo, de São Bernardo do Campo. Pro Marco Antônio. Agora, o Pro José Luiz vai falar da servidão, né? Ele falou da servidão aqui, mas ele vai falar assim, ó. A servidão era o estado da maioria da população sob o regime do feudalismo em relação ao senhorio e aos sistemas semelhantes. Então, quando ele fala do senhorio, agora eu vou tirar aqui os meus servos e eu vou mostrar para vocês o senhorio. Queridos alunos, a Pro está colocando agora uma imagem de um homem, ele é um homem grisalho, com barba, são 2 homens, tá bom? Eles são homens grisalhos com barbas, assim, um com barba, o outro não. E eles estão vestidos com roupas de cavalheiros, percebe-se pela roupa deles que eles pertencem a uma nobreza, a uma elite, né? Eles são homens que estão usando botas e roupas que a gente percebe que é diferente dos servos. Ó, se a gente for pensar assim, são roupas mais caras, né? São roupas mais sofisticadas. Então, o Pro está dizendo que a maioria o senhorio em relação aos sistemas semelhantes. Quem é o senhorio? É o vassalo e o suzerano, certo? Eu estou chamando de suzerano um dos personagens aqui, porque tanto o vassalo quanto o suzerano, eles pertencem à nobreza, né? Eles pertencem aí a essa relação de senhorio que o professor está dizendo aqui. Tanto o suzerano quanto o vassalo pertencem à nobreza, certo? E aí a Pro Maria Teles disse assim, ó, escravos tinham donos, servos não... escravos tinham dono, servos não, mas a condição também era bem miserável. Então, perfeito, Pro. Perfeito. Eu vou colocar aqui, ó, uma breve contextualização para a gente acompanhar. Servos, né? E como a Pro falou aqui, gente, indiferente se servo ou escravizado, ambos tinham uma péssima condição de vida, está bem? Só que tem uma diferença. E essa diferença a gente precisa pontuar. Servos, eles possuíam terra. Tinham proteção contra ataques externos. Quem que protegia os servos? O seu senhorio, né? O senhor feudal. Era uma condição hereditária. O que significa isso, sexto ano? Significa que é uma condição que passava de pai para filho. Um pai é servo, o filho vai ser o neto e assim por diante. Não recebiam salário. Não podiam sair das terras. O senhor feudal não podia expulsá-los das terras. E aí, então, voltando aqui no nosso servinho, ó. Eu tenho aqui o feudo, né? E no meu feudo,
Vou pedir para vir para cá, pro feudo. Aqui no feudo eu tenho 2 servos, né? Esses servos trabalham nessa terra aqui, ó. Eles trabalham nessa terra. Quem que protege ele? O senhor feudal. O senhor feudal protege esses servos. O senhor feudal, que é aquele cavaleiro, sabe, que eu descrevi com roupas mais nobres, mais sofisticadas, esse senhor feudal, ele não pode vender os servos, certo? Inclusive, o senhor feudal, ele não pode expulsar os servos da terra. Ele não pode. A condição de servo está relacionada à terra, né? O servo, ele está preso a essa terra, ele não pode sair daqui, está bem? Então, essa é a condição de servos. Agora, vamos perceber aqui a condição de escravizados? Dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Escravizados eram coisificados. Olha só, Sextuano, quando eu falo assim, coisificados, é porque eles eram tidos como coisas, assim. O que vocês entendem como coisa, né? Objetos, né? Então, eles eram como objetos. Neste período existia tanto servos quanto escravizados, porque a escravidão ela vem lá da antiguidade, ela permanece no mundo antigo, no mundo medieval. Eram propriedades do seu senhor. Eles eram propriedades do seu senhor. Podiam ser vendidos e comprados. Podiam ser herdados ou alugados. E eles deviam plena obediência. Plena obediência. Então, olha só, a grande diferença é essa. E eu vou aproveitar, ele aqui, a resposta da Lara Laís, lá da Marasca de Rio Claro. Ela disse assim, ó, a escravidão não tinha remuneração. Normalmente, prisioneiros de guerra ou por dívidas. Assim, na escravidão antiga, geralmente eles se tornavam escravos ou porque eles estavam devendo, né, ou dívidas, ou porque eles perderam alguma guerra. Legal, Laís. Deixa eu ver aqui, ó. Os servos, agora ela está falando da servidão e Idade Média. Diferentemente, estavam ligados e presos à terra, que os senhores davam para eles cultivarem. Pagavam tributos, ficavam dependentes das terras dos senhores. Não tinha outras alternativas. Legal. Poxa, que bacana. A galerinha do sexto ano aqui de Pindamonhangaba, da Escola Kaique também participando. Que legal a participação de vocês. E olha só, essa é a grande diferença. A gente precisa entender a diferença entre servidão e escravidão para poder continuar aqui no mundo antigo, né? Mas, basicamente é isso. O servo, ele não pode ser vendido. O escravo, ele pode, ele é um objeto. Mas ambos têm uma condição de vida muito difícil, né? Não é uma vantagem, por exemplo, ser um servo também no feudalismo. Você tem ali uma certa proteção contra invasores, só que você também não tem muitos direitos. Você não pode sair daquela terra. Você não tem o direito de se mudar com a sua família para outra terra. Então, também é uma condição ruim, é uma condição de subalternidade. Você está ali numa condição abaixo, né, do seu senhor feudal. Dá uma olhadinha na tela. E aí, falando de antiguidade, já que vocês estão arrasando aqui no chat, eu vou pedir para vocês explicarem. Então, ó, explica a relação entre gladiadores e a escravidão em Roma. Agora, Sextuano, a gente está falando de Roma, lá no finalzinho do Império, né? Explica aqui para a Pro, qual que é essa relação entre os gladiadores e a escravidão de Roma.
falamos. E olha que resposta bem legal que o Pro José Luiz trouxe. Hoje o Pro José Luiz está aqui, meu parceiro mesmo nessa aula. Olha só, o gladiador era um escravo lutador na Roma Antiga. O termo utilizado para definir os escravos que eram forçados a lutar por suas vidas, né, no antigo Império Romano, é proveniente de uma espada que utilizavam em combate. Olha que legal! E aí, vocês estão vendo essa imagem, né? Lá no Coliseu de Roma. Então, esses homens que eram escravos por conta de dívidas ou alguma guerra que eles perderam, né? Eles lutavam por sua vida. Aí o Pro José Luiz está dizendo aqui, né? Que eles, o nome gladiador é devido a essa espada que eles carregavam, né? E aí o Pro Paulo Henrique disse assim, ó, está ligado também à política do pão e circo, onde as lutas eram distrações aos trabalhadores em péssimas condições de vida. Os próprios estavam nessas lutas. Olha que resposta bacana também, Pro. Muito obrigada, Pro Paulo, porque esses gladiadores, eles estão ali lutando pela sua vida, pela sua liberdade, mas a gente precisa lembrar também que existia ali no período do Império Romano, né, a política do pão e circo. Começa no finalzinho da República e vai ali se estender pelo Império Romano. O que é essa política do pão e circo? Vocês se lembram que esses gladiadores, eles lutam ali no Coliseu para defender a sua vida, só que por trás a gente tem uma questão, porque os plebeus, que não são escravos, tá? Eles são os plebeus, que é a parte mais pobre ali da população, eles estão revoltados com algumas coisas que estão acontecendo no Império. Então, o imperador, para deixar aquele povo mais tranquilo, para deixar o povo menos revoltado e não pensando tanto assim nos seus problemas sociais, ele vai promover tanto esses jogos de gladiadores, quanto teatro, festas e... Por que o pão? Porque realmente ele dava o pão, né? Ele dava um pãozinho e o circo era aquelas festividades que aconteciam ali, realmente. Olha só, quem ganhava seria o liberto, né, da escravidão. Muito obrigada, Pro Rosângela. E aí, vamos um pouquinho mais para frente, o que significa sociedade estamental. Eu vou deixar na tela. Eu já vou enquanto eu vou falando, eu vou pedir para deixar na tela, porque assim, eu não vou dar um minuto, eu vou seguir com essa explicação, mas fiquem à vontade aqui, pode colocar no chat as explicações de vocês, está bem? É muito legal quando vocês participam com a gente. Eu trouxe aqui a pirâmide, né? Essa pirâmide a gente sempre explica um pouco da composição social através desse formato de pirâmide. Então, nós estamos agora falando da Idade Média. A Europa Ocidental, ali século V ao XV, a gente está falando deste período, está bem? Então, estamos agora Idade Média. Nós temos lá em cima o rei, certo? Então, nós temos um rei. Esse rei, ele nem tem tanto poder, porque vocês se lembram que a Europa, ela está toda fragmentada em pedacinhos? Cada pedacinho é um feudo, e cada senhor feudal, ele tem a sua forma de administrar, ele cria seus impostos, suas regras. Então, assim, o poder do rei, ele está diluído, né? Porque a Europa, a parte ocidental da Europa, ela está toda fragmentadinha em feudos. Então, nós temos aí um poder real um pouco diminuído. A presença do clero é muito forte. Esse clero pertence ao cristianismo. Vocês se lembram que lá no finalzinho do Império Romano, o cristianismo era muito perseguido. Só que aí torna-se a religião oficial, né, ali do Império Romano, e quando chega na Idade Média, o clero já é, na verdade, uma religião hegemônica aqui na Europa, né? Lá na Europa. E, inclusive, nós falamos assim, até na última aula eu falei, ó, o clero, a Igreja Católica, ela era a suzerana dos suzeranos, né? Significa que ela era a grande detentora de terras. E terra, neste momento, é o que tem de mais valoroso. O maior valor que nós temos na Idade Média é a terra. A nobreza vem logo abaixo, né? Tem um pouco mais de nobres. O que os nobres fazem? Geralmente eles participam das guerras, eles são senhores feudais, né? Então eles estão ligados ali ao clero, ao rei, mas eles são os nobres, né? Na sua maior parte estão ligados
aos feudos, são os donos dos feudos, né? E eles também protegem ali a sociedade num caso de guerras. É assim, gente, não é que eles vão lutar sozinhos, eles colocam os servos para lutar, tá bom? Então os nobres, eles são os cavalheiros, são eles que são responsáveis ali pelo exército, mas eles não vão lá na linha de frente. Na linha de frente, nós temos os servos, né? Que além de trabalhar na terra, não poder sair da terra, ainda tem que servir ali como exército para o seu nobre. Dá uma olhadinha na tela, compondo aí a maior parte, né, da base, nós temos os servos. Os servos são esses que trabalham na terra, né? A maior camada popular. Aí, como o Pro falou aqui no começo da aula, os servos, eles são a estrutura, né, da sociedade. Eles trabalham para todo mundo, né? São eles que plantam, são eles que geram alguma riqueza ali, né? Que são alimentos, que são produtos, são os servos. Inclusive, eu não coloquei nessa pirâmide os escravos, mas existiam também escravos, está bem? Porque na transição, lembra que sempre na transição de um período para o outro, fica sempre uma permanência do período anterior. Combinado? E aí, eu vou dar mais uma lidinha aqui no chat, que tá bem legal a participação de vocês. Ó, a sociedade estamental era o tipo de estrutura social, deixa eu voltar lá então, era o tipo de estrutura social existente antes da sociedade industrial. Era dividida em estamentos, grupos sociais e não permitia a ascensão social. Puxa, Pro. Muito obrigada, Pro Marcos. É uma informação bem importante, porque olha só, eu vou pedir para voltar na tela. Esse tipo de sociedade, a gente chama ela de estamentos, né? Porque cada grupo está em um estamento, né? Está em uma parte, tá vendo? Cada partezinha dessa é um estamento. E uma característica muito importante é que não existe ascensão social. Olha só, não tem como você, de servo, ascender socialmente e se tornar um rei ou um nobre. Isso não aconteceria. É uma sociedade que a gente pode dizer também que ela é estratificada, né? Porque ela fica ali toda... ela é inerte, ela não tem mobilidade, né, Pro? É bem isso mesmo. E aí... eu coloquei uma questão, já vou respondendo também. Atualmente existe escravidão? Hoje em dia existe escravidão? Então, assim, na atualidade, a escravidão e a servidão são combatidas pelos governos democráticos. Sexto ano, infelizmente, não significa que não exista, né, a escravidão ou trabalhos análogos à escravidão, à servidão. Infelizmente, ainda existe, mas é contra a lei e governos democráticos, eles são contra, combatem esse tipo de trabalho, né, trabalho escravo. Eu coloquei para vocês no material, dá uma olhadinha na tela, as obrigações dos servos, né? Olha só. Eu já falei disso na outra aula, mas eu coloquei neste material, está lá no repositório, então quando vocês forem baixar o material, ele estará bem completo. O servo, além de participar da guerra, ele tem que pagar a talha, né, que corresponde a uma parte da produção dele. A corveia, que é o trabalho feito pelo servo nas terras do senhor feudal, alguns dias por semana. Aí você já imagina que ele trabalhava mais na terra do senhor feudal do que na dele, né? As banalidades, pagamento em produtos pelo uso das instalações do feudo. Então, se ele for usar um moinho, um celeiro, um forno, ele tinha que pagar também. Prestava serviços em tempo de guerra e ainda, gente, eles tinham que arcarem com o dízimo para a Igreja Católica e participarem de eventos religiosos. Então, a gente vê que a vida do servo, embora ele não seja um escravo, não era uma vida fácil, era uma vida de bastante luta, era uma vida onde eles tinham que produzir muito, porque boa parte da produção dele ia para o senhor feudal, ele tinha que pagar impostos para o senhor feudal, ele pagava impostos, pagava dízimo para a igreja. Então a gente costuma dizer assim que, perfeitamente o professor falou aqui no comecinho da aula, né, os servos, eles são a estrutura dessa sociedade, eles são ali a grande base social, eles não são escravos, né, porque eles não podem ser vendidos, comercializados, mas eles também, se a gente for pensar assim, eles também não têm uma grande liberdade, porque eles não podem ascender socialmente, né, sair da posição de servo para nobre, e também eles não podem sair da terra. Professores, a aula está toda completinha lá no repositório. Eu peço a gentileza que vocês avaliem a nossa aula agora no finalzinho. O que vocês gostaram, pontuem. O que vocês não gostaram também, pontuem, que é sempre para a gente fazer uma aula melhor aqui. Eu quero agradecer muito todos os professores que participaram do chat. Muito obrigada aqui pro Marcos, pro Maria do Carmo, pro José Luiz, pro Paulo, todos que participaram aqui comigo, pro Rosângela.
Alunos, muito obrigada. Até a próxima aula e tchau, tchau.